de mostrar realmente o caminho. Então é muito importante vocês conhecerem a verdade, porque a verdade, ela traz o rumo da história, ela traz o conhecimento da história. Ela nos deixa cada dia mais com o pé na verdade e na salvação, porque nós já estamos cegos, estamos tateando na escuridão. A segunda Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para trazer essa luz, para que todos vejam a sua glória, e visto a sua glória, podemos glorificar o nome do Pai eterno que está no céu. Jesus veio para um lugar onde não tinha porta, não tinha saída, mas ele disse: eu sou a porta. Ele veio para um lugar onde não tinha vida, só havia morte, então ele disse: eu sou a vida. E nos mostrou o caminho da eternidade. Então, se não fosse Jesus Cristo, Deus enviar o teu Filho, nenhum de nós se salvaria. Ao ponto de todos nós estarmos amarrados nos nossos próprios pecados e também não teríamos força para negar o pecado. Estaríamos sob escravos do pecado. Mas o Senhor nos libertou, trazendo o teu Filho para libertar os cativos do cativeiro, dar vista aos cegos e libertar os homens da prisão. Essa prisão que não é possível ver, mas é sentível. Nós conseguimos sentir essa prisão. Conseguimos sentir essa prisão. Quando erramos, quando mais uma vez fazemos coisas que a gente não queria fazer, quando muitas vezes queremos fazer algo e não podemos fazer, então isso vem acontecendo nesses últimos dias. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu estou fazendo. Olha só, hoje um ensino muito interessante. Nosso ensino de hoje, você vai entender por que o teu marido é desse jeito, por que teu filho é desse jeito, por que a tua esposa é desse jeito. Nós vamos falar sobre isso. O que está acontecendo? Será que realmente esses corações de pedra, será que existe isso? Será que tem... Por que eles vieram? Por que chegou esse ponto das pessoas ser tão dura? O que aconteceu? Da onde começou isso? Por que aconteceu isso? Por que você antigamente chorava e não consegue chorar mais? Por que se petrificou os seus corações? E é isso que a Bíblia tem um respaldo único para esse tema. Um respaldo importantíssimo. Um respaldo que realmente é poderoso. E vocês vão aprender muita coisa aqui. Então fica até o fim do vídeo, tá bom? Tá certo? Então é complicado. É muito complicado, né? Mágoa, será? Muita gente perguntando, o que vocês acham? Escreve aí nos comentários. Eu acho que é mágoa, outro tá falando ali que é mágoa. Não, tem uma causa. Por que petrifica o coração? Por que ele petrifica? Por que quando a gente não chora mais, por que a gente não tem mais senso de humor? A gente antigamente era tão feliz, a gente perdoava, agora a gente está mais raivoso. Por que ele vem petrificando? Tá? Não somente existe pessoas com coração duro, pessoas que transformam em coração duro. Tem dois temas aí, tá bom? Rancor, frieza? Não. Vamos ver o porquê. Minha voz está boa, está chegando aí, né? Hoje eu estou bem tranquilo. Olha só, vamos lá. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Pega aí a sua caneta, o seu caderno e vamos embarcar nessa história. E vamos ver o que está acontecendo com o povo, gente. Vamos ver por que acontece isso. Isso é uma maldição do século. Olha, abre comigo em Salmos 34, versículo 18. Esse ensino será um ensino que vai ficar marcado. É porque às vezes você assiste o ensino e fala: não, esse ensino foi o melhor de todos. Aí abre outra live: não, esse foi o melhor de todos. É um melhor que o outro. Então, cada ensino é melhor que o outro. Aí a gente fala: nossa, esse aqui apavorou. Aí a gente vai lá, eu faço outra live, aí esse ensino se torna melhor que o outro. É impressionante, não é, pessoal? Quando a gente vê que o ensino é bom, a gente fala: nossa, esse aqui é o melhor do canal. Aí a hora que vai ver outro: nossa, esse aqui é o melhor que aquele outro, né? E hoje a gente vai descobrir por que isso acontece. Nós somos ovelhas e a gente precisa de um pastor, né? E, né? É um melhor que o outro. O irmão aqui só respondendo, o irmão falou: seja humilde, seja humilde, seja humilde. Eu sou humilde, eu estou falando somente a verdade, porque o Espírito Santo faz isso. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então hoje o pão de hoje não sai para amanhã. Então humildade é o que eu mais tenho, tá bom? É que é inveja. Quando as pessoas falam seja humilde, seja muito soberbo, é porque queriam ser você, mas não conseguem chegar lá, né? Mas isso é um dom de Deus e eu fui escolhido. Vai reclamar com Cristo, tá certo? Então a inveja, o que é? Levantando esse negócio de inveja, inveja é o quê? A pessoa queria ser você,
mas ela não consegue ser você. Mas ela não dá um braço a torcer de saber, ele venceu, ele conseguiu. Então, quando a pessoa tem inveja da outra, ele vê a outra no pódio, ele fala, puxa, eu queria estar lá, mas ele não se dobra, falando, realmente, ele é, mas eu queria ser ele. Então, automaticamente, essa tese de querer ser, realmente quer derrubar aquele que chegou. Isso chama-se inveja. Então, vocês que lutam contra os invejosos, não liga. É sinal, e quanto mais inveja que eles têm de você, é mais sinônimo de fracasso para eles. Tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aí, Salmos. Olha só que ensino importante. Você tem que vai compartilhando com o pessoal, vai compartilhando para todo mundo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Amém? Então vai compartilhando para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Olha lá, ó, Salmos 34, 18. Olha só que interessante, esse ensino é muito interessante, porque ele leva, nossa gente, vocês vão amar, porque já até imagina, né, como vai ser gostoso. Ó, Salmos 34, 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os contritos de espírito. Vamos lá, você pode perceber que aqui já mostra que o título do vídeo está correto, o afastamento de Deus. Deus não fica perto de pessoas com coração duro. Por quê? Porque essa latência de Deus querer entrar no coração, ele tem que bater na porta do coração, é claro. Estou à porta e bato. E a porta do coração é a porta do sentimento que leva ao espírito. O espírito de vida que traz emoções. Automaticamente, vivenciam o espírito, as emoções e a nossa vida corrideira. Todos nós temos uma vida, temos uma cruz para levar, temos problemas diferentes um do outro. E isso faz com que os nossos corações venham se afastando de Deus através dos problemas. Olha, começou aí. Quando Jesus ele começa a dizer a parábola, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que aquela primeira terra era de pedra. Então jogava semente e não germinava nada. Ou seja, o semeador deixou. Os passarinhos fez o quê? Viu que a terra não chupou a semente, os passarinhos veio e bicaram e levaram a palavra para longe para si. Mas depois, o próprio Deus, o próprio Jesus começa a falar de uma terra que até era fértil, mas começou a nascer espinhos. E aí, quando as preocupações do mundo vieram, afoguentaram a grande videira. O interessante é que nós estamos falando de dois tipos de pessoas. Aqueles que não querem ouvir e aqueles que já ouviram, mas estão se tornando inférteis. Estão se tornando pessoas como a primeira tese. O concreto não chupando mais. Nasceu, pastor, tinha terra, mas sabe de uma coisa? Aonde tem espinhos, terá petrificação. E isso, para o mundo espiritual, é muito sério, porque espinhos significam pecados, né? Os espinhos sufocaram. O pecado, as preocupações do mundo. Segundo Gênesis diz que quando a terra peca, nasceu espinhos e abrolhos. Então, esse espinho que Jesus está falando é as preocupações deste mundo, é as ilusões dessa terra, é tudo que nos permite a sonhar um sonho de ilusão e traz a nós um conflito ético e moral. Por que ético e moral? Porque a moralidade do homem, ele não quer ser obediente. Para o homem entender os princípios de Deus, ele tem que ser submisso. E a primeira submissão que Jesus falou, pegue a sua cruz, negue a si mesmo. Se você tem que odiar essa vida para amar a outra. E automaticamente começa o ciclo aí. Mas temos muitos versículos que aqui você vai ver a primeira pauta para vocês aprenderem como é complicado, né? Como é delicado essa tese aqui. Quando ele fala, Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, se ele está perto dos coração quebrantado, ele está longe do coração que não quebranta. Nós temos uma edificação na nossa vida. Nós temos a mesma água que Jesus jorrou, aquele mesmo sangue que foi jorrado na cruz, aquele mesmo sangue é para mim e é para você, não tem diferença. Mas quando Jesus começa a falar da parábola do semeador, vemos que realmente tem diferença. Não no sangue, mas nos que recebem. Era necessário acontecer isso? Vamos começar pelos homens de coração pedra, para depois vocês que petrificaram. Vamos primeiro para o primeiro tema, o primeiro módulo. Era necessário acontecer isso? Claro que era. Claro que era. E por quê? E por quê? E por que aconteceu isso? Por quê, meus irmãos? A primeira coisa que acontece na vida de um homem, ele está dentro de uma profecia que o homem não vai poder escapar. Por aumentada a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria.
E quando nós falamos de amor, lembramos de quê? Pode tirar um print aí. Falamos de coração. Quando nós vemos a tese de Salomão, Salomão está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo, olha, vocês têm que analisar que a entrada da vida vem do coração. Então o coração é as entradas e as saídas da vida. Então era necessário guardar a entrada para que depois a saída não seja tenebrosa. Ou seja, o que ele quis dizer? Se eu cobiçar uma mulher, a saída é a prostituição. Se eu almejar o copo de vinho quando se torna mosto, como dizem Provérbios, eu vou me embriagar. E aí vem, não se apreguem com vinho, em que há contenda, mas vos enchei do Espírito Santo. Então, aqui está falando sobre uma ética de uma entrada. Mas a questão é, esses homens que endureceram seus corações, aqui não está falando de endurecer coração para todos. Esses homens endurecido o coração para Deus, mas para o mundo, a bebida, eles abrem o coração. Para tudo que não convém, o coração deles é mole. Ou seja, eles aceitam aquilo de um prazer de um banquete celestial. Eles trocam a divindade pelo aquilo que se passa. Então eles não são duros de coração. Eles são apenas homens e mulheres que fazem más escolhas. E automaticamente, esse coração que traz as coisas do mundo e leva para a saída, traz a corrupção. E aí vem o afastamento de Deus. É por isso que ele disse isso. Longe está Deus dessas pessoas, porque elas não aceitam. O que acontece hoje, nós estamos vendo que um poder que esses homens e mulheres do coração duro de pedra receberam nesses últimos dias, que vem se destacando, que é o quê? Os nécios, os incrédulos, as pessoas não acreditam mais, e os zombadores. Você pode ver que hoje a zombaria aumentou muito contra a igreja, e também a incredulidade aumentou demais. A pessoa não acredita naquilo que ela está vendo. E ela zomba daquilo do servo de Deus, ela soma das coisas espirituais. Então os zombadores e os incrédulos, eles vêm daqui, por quê? Porque eles não têm o coração com Deus. Eles têm o coração juntamente com as coisas do mundo. Então aí Deus fala assim, ó, Deus não ama, quem o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai está nele. Então as pessoas de coração duro, elas amam o mundo. É possível quebrantar o coração? Eu tive uma tese, uma revelação divina. Quer que eu passe para vocês? Vocês querem a revelação que Deus me deu? Querem ou não querem? Então pega mais uma nova aí. Quando eu estava falando sobre coração duro, eu via Moisés. Moisés subiu com uma pedra na mão. E quando Moisés sobe na pedra, no Monte Tabor, ele fica 40 dias com Deus. Deus conseguiu escrever seus mandamentos na pedra. É possível Deus escrever os mandamentos na pedra? É possível. Mas pode ter certeza, depois que Jesus escreve o mandamento na pedra, a pedra vai quebrar. Eita glória! E o que aconteceu? Moisés com os mandamentos e a pedra, ele quebrou a pedra, né? Ele quebrou a pedra, né? Só um minutinho, olha, ao vivo, ó, o telefone, peraí, só um minutinho. Pronto? Sim? Na onde? Quem vai passar? Então, o negócio é o seguinte, agora eu estou ocupado. Tá bom, eu aviso você que eu ocupado, tá bom? Tá, tchau. Eita, glória a Deus! Os telefones começou o telefone aqui. Então, o que acontece? Quando Moisés pega, ele quebra. Ele desce do monte. Ei, Jesus, obrigado por não tirar do Espírito. Mas quando você sai, é uma radiação do mundo, né? Obrigado, Senhor, por me conservar aqui na memória que eu estou falando. Obrigado, Espírito Santo. Te amo muito. Obrigado por ter paciência comigo, por ter me ajudado, por estar aqui. Obrigado, Senhor. Tudo que eu amo fazer é isso aqui. Porque eu faço para a honra e a glória do Teu nome. Só quero que eles não se percam, Senhor.
vez que tu me deixa, eu te entregarei, Pai. Me perdoa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ter nunca me abandonado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Igreja, aí Moisés, a presença de Deus é muito forte aí, a gente tem que falar um pouquinho com ele. Quando Moisés ele pega essa pedra, ele quebra essa pedra, porque os malfeitores abriram e instalaram um bezerro de ouro. E engraçado que essa revelação veio para mim. Então é possível Deus escrever na pedra? É possível Deus escrever na pedra? Sim, é possível. Quando Deus está vivenciando um novo tempo na vida de alguém, aí nós falamos de uma história muito interessante. Quando Deus ele requer aquilo, quando ele conta com alguém, o que Deus faz? Deus escreve na pedra e o coração se quebra. Mas por que a pessoa não queria receber aquilo? Não podemos afirmar que é por violência que Deus chama alguém. Quando Deus vai escrevendo na pedra, é que ele vai furando a pedra. A mão de Deus é a mão de fogo e também voz de águas, de muitas águas. E quando vemos que jogamos na água, na pedra, o fogo, depois jogamos a água, o que acontece com a pedra? Então Deus é fogo e água. Ele é capaz de quebrar os corações de pedra. O Senhor tem esse poder. Então, assim, se quebra a pedra e se coloca nele um poder sobre ele. Interessante que vimos que essa pedra é totalmente destruída pelos dois consensos que vêm da mão do Senhor e da sua criação entre o fogo e a água. O artifício da história é por que esses homens se levantaram. O pecado se aumentou. Iniquidade aconteceu a todo momento e as pessoas foram se esfriando no amor. E não somente por isso, a maior culpa, que hoje uma das 70%, 60% da culpa, são os escândalos na igreja. Os escândalos vêm trazendo o povo à rebelião. Mas Jesus já avisava, ai daquele que fizer escândalo, escandalizar um desses pequeninos, é melhor pegar uma pedra e lançar no mar. E por que Jesus mandou pegar uma pedra e lançar no mar? Para lembrar que você foi um homem de pedra, não obedeceu. Então essa pedra afunda. A pedra ali para o homem escapar, para o corpo não subir mais. A pedra ela simboliza um destaque da rocha. Jesus era a pedra. E Jesus, ele saiu da rocha. Rocha firme é o nome do Senhor. Eita glória! Então, Deus é uma rocha. E a pedra saiu de onde? Da rocha. Então, saiu de Deus. Jesus, a pedra angular. Jesus, a pedrinha que saiu da rocha. Quem pegou essa? Então, essa pedra que foi rejeitada não é essa pedra do coração. Vamos voltar ao coração. Só ensinei vocês que Jesus saiu de Deus. Ele é a rocha e a pedrinha saiu da rocha. Vamos lá. Vai escrevendo tudo isso, gente. Vai marcando aí. Meu Deus, que coisa tremenda. Pastor Júlio, tem onde você tem sabedoria? Pastor Júlio, que sabedoria é essa? Que sabedoria, que sabedoria, sabedoria. Sabedoria que vem do céu, do Espírito Santo. Acabei de falar com ele agora, ele está aqui comigo. Então, o que acontece? Um dos fatores é a impenitência. Olha o que está escrito em Eclesiastes 8:11. Visto que não se executa o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Viram no começo do vídeo? Quando nós praticamos muito mal, nosso coração endurece. Então, automaticamente, eu não conhecia Jesus. Eu já estava no mundo. Então, eu pratico, quanto mais eu pratico, mais o meu coração se empedreza. Quanto mais eu pratico mal, mais o meu coração vem a petrificar. Por quê? Porque quanto mais se afasta, mais vem Jesus falando, o próprio Deus falando para Isaías, não sabei que os vossos pecados fazem divisão entre eu e você? O pecado do povo, eu não estou com a mão, mas então essa separação, e vem aí onde nós estamos falando de 34:19. Então lembra, tudo que eu estou falando, tem na Bíblia Sagrada, a separação. Então o coração de pedra é o que? É a iniquidade. Quanto mais iníquo se fizer, mais longe de Deus se fazer, menos você vai ter fé, menos você vai acreditar. Por isso que o teu esposo é um coração de pedra, porque ele está cometendo vários delitos.
Por isso que o teu filho não quer Jesus, porque ele está longe de Deus. Então, quando nós falamos que Deus escreve no coração de pedra, é como se fosse a parábola do anzol, que lança o anzol e busca, né? Que o profeta diz que buscaria como um anzol. Aí Deus vai lá e pega. Mas Deus pega por quê? Para fazer uma obra e ver se ainda realmente há condição de fazer essa obra. Porque Deus faz vaso para honra e para desonra. Então, nem todos têm essa promessa. Muita gente chegou e falou: eu tenho promessa, eu não morro. Quem tem promessa não morre. Aí eles executam a Bíblia erradamente. Eu já vi um bandido falar para mim: eu tenho promessa, quem tem promessa não morre, pastor. A irmã falou que eu tenho promessa. Levou 27 tiros. Então essa palavra, quem tem promessa não morre, não é para esse sentido. Quem tem promessa da vida eterna. Não está falando assim: quem tem promessa não morre. Isso aí é ilusão. Vamos analisar a Bíblia. Tá certo? A promessa é da salvação. Então, quem tem a promessa da salvação não vai morrer mais. Então, muitas genealogias bíblicas, os pastores estão ensinando errado. Quem tem promessa não morre? Não morre? Não morre. Aqui não morre. Enfim, vamos lá. A impenitência. Olha o que está escrito em Amós 4. Olha só como... Obrigado, Celi. Olha como é tremendo essa parte que Ageu, olha como já Amós e Ageu, eu sempre falava do povo duro. Então você vê, a nação já estava assim. Por quê? Deuses estranhos. Deuses estranhos. Olha só. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltareis para mim. Deus fez o dente, deu pão, mas não voltou. Então, às vezes, você está no trabalho, você tem o seu trabalho, você tem saúde, mas sua saúde você usa para tomar cerveja. Sua saúde você usa para jogar videogame. Sua saúde você usa para fazer outras coisas, mas não para voltar para Deus. Mas Deus fez tudo. Olha só, você é duro de coração, mas olha os seus filhos. Falta alguma coisa? Olha qual é a saúde da sua... Olha, você está com saúde. Olha seus pais. Olha sua casa, tem um lugar para morar. Olha, contudo, vocês não voltam para Deus. Deus que te deu, não foi você que teve o mérito de ter um trabalho. Então Deus que te deu, olha só, ele falou: eu fiz tudo isso por vocês, mas vocês não voltaram para mim. E é isso que acontece hoje. Pela dureza dos corações, não querem reconhecer o Senhor como seu Salvador, e tampouco como seu Deus. Então, aí Amós começa já, Ageu, demorou, agora vamos pegar aqui também. Também vos dei limpeza de dentes, aí Ageu, ferimos queimadura e com ferrugem, com saraiva em toda a obra das nossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim. Aí Deus falou: limpei o dente, fez, agora eu vou quebrar. Aí quebrou tudo, arrebentou tudo aquilo que estava tirando o povo. Olha só que interessante. Olha que interessante. O que eu acabei de falar está concluindo aqui. Os deuses, ele quebrou tudo. Tirou tudo que fazia o povo se perder. Contudo, ainda o povo não voltou. O povo da Dinamarca, Deus abençoe. Vou montar uma igreja na Dinamarca aí. Então, fazer isso. Então ele fez: eu tirei os altares que estavam atrapalhando vocês. E mesmo assim, fiz o dente, tá, tranquilo. E agora eu tirei os altares, destruí. Vocês não voltaram para mim. Entendeu? Então a prática do mal, vamos colocar que ela está no sangue do homem. Ela está no sangue. Amós 4:6, irmã. Então, tá, Deus vai lá e corrige. Aí você chega para o seu esposo e fala: amor, Jesus está voltando, Ele te ama, Ele quer salvar a tua vida. Aí vem uma cláusula muito séria e muito severa nesse embate. Por quê? Porque se é algo penetrante, ele não volta. Ai, Deus, obrigado. Essa revelação vai ser forte. Vocês vão ver agora, meu Deus do céu. Vai ser forte. Vai ser forte agora que eu vou falar, cara. Nossa, que Deus, que tremendo, que revelação poderosa. Quando você joga uma bolinha de camurça na parede, ela é pedra, ela volta. E quando você joga no colchão, ela volta? Por isso, quando a gente joga, a gente fala da palavra para essas pessoas, a volta é sempre ruim. Deixa eu na minha, eu já tenho Deus, eu não quero saber. Ela volta. Volta com mais força. Por quê? Porque o impacto que você joga, ela volta com mais força, porque é inércia. Mas o coração mole, não volta. Ele recebe, ele absorve. Você vai falar para alguém de coração duro, ele vai te rebate. Sabedoria tremenda, só Jesus faz isso, verdade. O que Deus me deu de sabedoria, até eu, às vezes, quando eu vou assistir os vídeos,
Eu estou aqui, estou em duas pessoas, aqui eu estou entre eu e o Espírito dentro de mim. Quando eu abro a boca, ele fala. E quando eu paro para falar, ele deixa eu falar, como eu estou falando agora. É impressionante. Então, ele volta, né? Ele volta. E quando ele volta pior. Ele volta com mais força. Entende? É aí que é o problema. É aí que traz o problema aí. Então vemos que essas situações, elas se consistem naquilo que o plano é recebido. E aí vemos esses tempos que vem agora o quê? O que vem? A correção desprezada. Ela vem daí. Imagina? Imagina? Imagina uma coisa dessa? Olha só. Isaías 9,13. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem o buscou o Senhor dos Exércitos. Olha quantas... eu vou mostrar passagens bíblicas para a senhora, que tem muita gente que não sabe ler, então eu vou ler aqui. Olha quantas passagens, senhora. Olha quantas passagens a gente tem aqui. Olha só. Jeremias 2,30. Em vão castiguarei os vossos filhos, e eles aceitaram a correção, a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. O Senhor não procuraste os teus olhos a verdade, feriste e não lhes doeu, consumiste, mas não quiseram receber a correção, endureceram a sua face, mais do que uma rocha, e não quiseram se arrepender. E aí? Imagina? Não quiseram, rejeitaram a correção. Aí vem Sofonias, ele dizia, Sofonias 3,7, eu dizia, certamente não temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme que havia determinado, mas eles levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Então, essa dureza, ela vem através do quê? De não aceitação e de busca da iniquidade. Entende? Às vezes, você tem que ficar quieto na sua casa, senão você acaba brigando com seu esposo ou vice-versa. Você tem que buscar Jesus em silêncio. Quando você está orando, o seu esposo fica, e aí, a oração, você que tem? Entende? Quando você está indo para a igreja, que hora você vai voltar? Chegou que hora? Ou seja, a gente tem uma pedra de tropeço na nossa vida. A gente não tem uma bênção, a gente tem uma pedra de tropeço que não nos deixa cultuar em paz. Mas quando ele está no jogo dele, assistindo o time de futebol dele, vai se falar alguma coisa. Então você viu como é diferente a pedra, como que a pedra ela causa um tropeço muito grande na nossa vida. Viu como é difícil lidar com essas pessoas? Pessoas que só pensam nelas, pessoas que só querem usurpar a fé do povo. São pedras. Pedras de tropeço. E isso é complicado. Por quê? Porque nós recebemos aquela bolinha lá que eu jogo na parede, a gente absorve, a gente não rebate. É por isso que não tem o mesmo efeito. Mas se a gente falar na altura, aí as pedras começam a se atracar. Jogou em mim, eu jogo no você. Vai e volta. Aí Deus falou o que na Bíblia? Caleis. Não tenha pressa em o tempo. O tempo muda tudo. Sem briga. Se é uma coisa que Deus não quer, contenda. Então ele fala, nós servos de Deus, deixa eu falar. Amém, glória a Deus. Seja manso, longânimo. E é isso que é complicado. Esses corações de pedra, nós não podemos ficar junto com eles. A gente tem que pregar uma ou duas vezes, se na terceira vez não escutou, tchau. Seu marido já ouviu, né? Esqueça. E como eu disse no ensino que está aqui, sua família pode eu te recomendo esse ensino. Sua família pode te levar para o inferno. Esse é o título. Quem tiver o link do vídeo, depois passa aqui. Sua família pode te mandar para o inferno. Nesse título eu falo sobre, o Espírito Santo fala sobre cuidado com seu esposo, pode te levar para o inferno.
ele não vai poder te salvar. E se você ficar pensando só nele, pensando só nos seus filhos, eles podem te levar para o fogo do Hades. E isso que é interessante, por isso que viram uma pedra de tropeço. Agora, eles aceitam? Não. O que eles fazem? Se afundam no pecado. E além de se afundar no pecado, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles retraem. Eles sempre têm uma resposta. Todavia, eles têm uma resposta para te dar. E sempre respostas negativas. E quando são negativas, são mentirosas. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração. Tá certo? Olha só o que diz: bem-aventurado o homem continuamente teme o Senhor, mas o que endurece seu coração virá cair no mal. Viu? Eles endurecem, automaticamente eles caem no mal. Igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não buscar entendimento da palavra, vocês não vão subir no céu. É a palavra que faz vocês ir para o céu. É a palavra de Deus. É a palavra do Espírito Santo. É ela que te dá graça. É ela que te dá vigor. É ela que te traz a luz do que está acontecendo na terra. Se nós olharmos esse ensino, a gente vai entender por que nossos irmãos são assim. Não tem o que fazer, igreja. Infelizmente, você não vai poder salvar a sua casa. Infelizmente. Eu não aceito, minha família tem que ser de Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava preso, Paulo e Silas, quando Paulo e Silas estava preso, o carcereiro pediu luz. Depois que o tremor de terra começou nas cadeias, quebraram. E aí eles perguntaram: o que eu faço para ser salvo? Aceita Jesus e salvará tu e tua casa. Tá. Aí vocês usam esse versículo para falar assim: eu vou salvar minha casa. Não. Igreja, nós estávamos no começo do cristianismo. Aquele povo estava pronto para servir a Deus ali. Estava muito fácil. E o problema hoje maior, que a gente tem que pensar bem, muito bem, é entender que estamos numa época diferenciada, igreja. Estamos numa época onde os homens endureceram. A profecia está para essa época. Não salva mais a tua e tua casa. Acabou esse negócio de salvar a tua e tua casa. Então tira isso do seu coração. Deixa Deus fazer a obra. Se Deus quiser colocar um anzol, tá? Então esquece. Já pregou 2 vezes, 3 vezes, infelizmente. Nem todos vão dar ouvido à voz de Deus. Jesus falou assim: eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e quando elas ouvem, o porteiro me conhece e abre a porta, e eu passo com ela e lanço ela a lugares verdejantes. Não tem como. Infelizmente, são pessoas que nasceram para escolher a sua vocação, o seu destino. Não podemos fazer nada, igreja. Infelizmente. É algo irreversível muitas vezes. Então não olhe para o seu esposo, olhe para você. Esqueça ele. Pare de ficar orando por ele. Repetições de orações, Deus não agrada. Fala: Deus, está nas tuas mãos, o Senhor faz algo. Mas através das minhas ações, ele vai mudar. Você já percebeu? Que mais que você prova ações, se você errou nenhum, ele te pega aquele lá que você errou e te joga as suas 100 ações no lixo. Não é por ações, não. Ele sempre tem uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Esse povo sempre vai ter uma desculpa. Sempre, sempre, sempre. Então eles são duros porque eles não gostam. Se você faz o certo, você não é aprovado. Você não vê a minha vida? Tudo que eu faço de bom, ninguém posta. Mas vai uma coisa minha e escandaliza o meu nome. O nome meu e de Jesus. Mas ninguém fala quando eu estou no bairro, entregando cesta básica, abraçando mendigo, sofrendo com as pessoas, internando pessoas. Por que ninguém posta? Porque os corações de pedra, eles fazem isso. Eles só te colocam num lugar horrível, porque eles estão lá.
Eles te chamam para a casa deles, para você decepcionar, entristecer, porque eles não são felizes. Eles são tristes. Eles estão para baixo. Então ele quer te colocar para baixo também. Ele não aceita esse sorriso aqui, ó. Não aceita o sorriso. Jamais. Eles querem ver você triste. Então, além deles ser pé de tropeço, eles tentam trazer você para a escuridão também. E é impressionante isso. Isso acontece muito e muito em casamento. Né? Então, a dureza é tão forte que... O que devemos fazer, pastor, então? Vamos o que diz Salomão sobre o assunto. Salomão diz assim sobre o assunto. Salomão falou, olha, em Provérbios 29, verso 1, se você quiser combinar aí, você vai ver, olha. Ele diz assim, ó, quem insiste no erro, depois de ter repreendido muitas vezes, será destruído de repente que não haja cura. Ó, você já repreendeu, ele vai ser destruído. Mas que não haja cura mais. Qual é essa cura? O perdão de Deus. Por que não haverá mais o perdão de Deus? Porque vai morrer. Lembra que ele disse? Se esse povo se humilhar e orar, a minha face buscar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que é sarar? Curar. O que é sarar? É curar. Então, somente Deus cura e sara se é um arrependimento. Se esse povo se arrepender, orar e minha face buscar, entendeu? E essa sara é a cura que ele está falando aqui. Não haja cura. Não vai haver cura mais, porque os seus pecados vão condená-los. Os seus pecados vão levar eles para a morte eterna e não vai mais haver cura. É o que Salomão escreveu. Então, essa sarar a terra é a cura do pecado, é o perdão do pecado, porque todos que pecam estão enfermos. Por isso Jesus disse, eu não vim para os que estão sãos. Deixa eu ficar um pouquinho com Deus aqui, peraí, por favor. Então, um minutinho, é muito forte. Eu não vim para os que estão sãos, para os que estão enfermos. Eles não dão ouvido para que eu vá e os cure. Eles não dão ouvido para que eu vá e os cure. Aleluia. Senhor, é verdade. É verdade, papai. O Senhor está com razão. Bom, então ele vem e Jesus fala essa palavra. Eles não me deixam ouvir para que eu vá e os cure desse pecado. E aí, a gente entra nessa tese que Jesus veio para os corações feridos pelo pecado e as chagas dele. Então veio para curar as feridas, libertar o homem e tirar da prisão, porque todos nós estávamos leprosos e amarrados aos nossos pecados. E segundo o que diz, nossos pecados eram como cordas que amarravam o homem. O homem era amarrado pelos nossos pecados amarravam a nossa vida. Era como cordas ataladas ao homem, ou seja, rodeando o homem. Então Jesus nos livrou do laço passarinheiro, o laço se quebrou e nós escapamos. Estavam presos na gaiola, o laço se quebrou e nós escapamos. E essa é a maior grandeza que tem, que Jesus morreu por nós, que deu a sua vida, que através do seu sangue nos trouxe a redenção da paz. Os seus atributos não são de morte, mas são de vida, pois nele estava a vida,
e a vida se manifestou entre nós. A sua glória, a sua verdade, as suas pisaduras, que através dela fomos sarados, levou sobre si os nossos pecados e enfermidades. A estrela de Belém se iluminou nos altos céus. De Nazaré vinha ele, tomado de glória, um chamado divino, feito por mão do Espírito, no ventre da sua mãe Maria. Aprainar os desenhos ao deserto, e plantas e flores entoaram louvores a ele, pois ele é o dono da criação. Em suas palavras era como mel e descia amargamente nos corações dos homens. Os seus planos de redenção, de paz, justiça e liberdade trouxe a toda a humanidade a luz em meio às trevas. Suas mãos de misericórdia, que levantou o coxo há 30 anos parado em frente ao tanque de Betesda. Seus olhos de misericórdia, com seus ouvidos ouvindo a voz de Bartimeu, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E com um olhar de amor, ele diz: o que queres que eu te faça? Que eu venha enxergar, Senhor. Então Jesus, olhando com os olhos de íntima compaixão, então enxergue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a eternidade, a vida eterna, pois está preparado esse grande lugar. O Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, e tampouco dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que ele fez tudo. Ó Senhor, tenha compaixão de nossa alma. Ah, meu Deus, que presença gloriosa. Obrigado, papai, por ter visitado a minha casa, o meu lar, a minha vida. Obrigado, Jesus. Não tem preço que paga isso. Glória a Deus. E os habitantes de Jerusalém louvaram o nome do Senhor. E vem aí aquele, o Salvador do mundo, que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor, obrigado por ter morrido por mim na cruz do Calvário e me dado palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo começa a seguir esse sentimento. Ele começa a ver, né? Ele passa e ele começa a sentir esses mesmos desafios. E um dos desafios de Paulo, que é interessante, que ele começa a olhar para o livro de Romanos, e ele vê que no primeiro livro, no capítulo 1, ele já começa explodindo com eles. Para vocês estão trocando, eu passei até ali, vi até um homem adorando um Deus que é desconhecido. Vocês estão ficando nécios, vocês são nécios. Vocês têm que entender que esses ídolos aí não podem salvar vocês, mas aqueles que vocês mataram e crucificaram, esse é o verdadeiro Messias. Foi ele que foi chamado para a salvação de todos os homens. Através do teu sangue nos trouxe a nova aliança, mesmo circunciso ou incircunciso, isso não faz modo algum mais agora, porque através da expectação do seu sangue, todos somos um, somente um nele, porque ele é a videira verdadeira, e todos nós que estamos nele viremos a vida. E Paulo começou a pregar com muita audácia. E sabe o que aconteceu? Não sabe? Ele começou a ver que o povo não ouvia, coração duro. E os seus pecados estavam levando eles à morte até que Deus não curasse. Deus ia matar. O plano de Deus
se não fosse o sangue de Jesus, era que Roma tivesse debaixo de fogo. Porque Roma é amiga de Sodoma. Vocês perceberam que Sodoma termina com Oma e Roma? Vocês não viram isso? Sodoma, Roma, eles são parentes. Eles são parentes. Eles têm uma aliança. Agora pega o falso amor de Roma. Pastor Júlio, falso amor de Roma? Sim. Inverte Roma de trás para frente. A palavra se torna amor. Amor. É um amor falso. É um amor de trás para frente. Não que vem daqui para lá. Então, automaticamente, eles têm uma união entre eles. A audácia de Sodoma foi para Roma. Roma, a maior vilã da história bíblica. A que mais tem sangue inocente nas mãos. A diferença de Sodoma para Roma é que Sodoma, as mãos daqueles homens não eram de inocentes, eram de perversos. E sabe onde está? Na mão de Deus. Ele que matou. A diferença de Roma, que Roma, sendo um homem não sendo um Deus, mataram os inocentes. Um matou os perversos, que foi o próprio Deus. Outros mataram os inocentes. É por isso que eles clamam, até hoje, vinga o nosso sangue. Vinga o nosso sangue. Que ensino maravilhoso. Então ele está descendo Roma. E a primeira coisa que Paulo fala, Romanos capítulo 2, verso 1, ele já fala sobre quadrúpedes, répteis, homem com homem e tal. Aí ele vai falando sobre o coração que eles estavam sentindo. Sabe? Ele está falando agora sobre capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo, jogando todas as práticas, levando para um celeiro. Ó, isso é errado, coloco aqui. Aquilo é errado, coloco aqui. Isso aqui é errado, eu coloco aqui. Estão montuando brasas de ira para a manifestação. E eles não sabem disso. Eles acham que estão vencendo, ganhando. Eles acham que são os bons, os valentes. Entende? Mas no dia da ira, a manifestação será tenebrosa. Entende? Será tenebrosa. Por quê? Porque eles estão amontoando, assim como Sodoma amontoou também. Sodoma pecou muitos anos. Não foi um ano só, não. Foi muitos anos, muitas centenas de anos. As mesmas práticas. E Deus falou, calma, vai amontoando aí. Que um dia eu te pego. E assim, Paulo falou, Roma será destruída. E nós vamos ver Roma sendo destruída. Pelas taças da ira de Deus. É necessário que ela fique ali, porque os italianos, igreja na Itália, é prejuízo em relação a muitas coisas. Os italianos são duros de coração. Eles amam estátuas gregas, deuses gregos, até nos dias de hoje. É uma geração que vem ensinando. Pra você ter uma ideia, que o Vaticano lota. Aonde você vai tem o Padre Francisco, o primeiro, o segundo, tudo instalado nas praças. Então, realmente, essa é a condição. Aí ele começa a falar em de Hebreus, capítulo 3, verso 13. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Por isso que eu estou sempre na live. Pastor Júlio, por que o senhor está na live? Pergunta aí, escreve aí. Pastor Júlio, por que o senhor está na live? Toda hora estudando ensino. Para quê? Por que o senhor se preocupa tanto comigo?
Pastor Júlio, por que o senhor se preocupa tanto? Sabe por quê? Antes, exortais uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, todos os dias que você vai me ver aqui, você está 1 hora longe do pecado. Você está se refletindo na sua vida. É por isso que eu estou aqui. Para que você não se perca. Para que você cada dia esteja próximo do Senhor. E cada dia você possa estar temendo o seu nome. Entende? Mesmo ainda que eu perdi minha família, eu tenho que continuar o caminho. Ló perdeu sua esposa, Jó, sua esposa, amaldiçoou. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que continuar. Eu não posso olhar para trás. Se eu olhar para trás, eu vou virar estátua de sal. Então eu preciso estar todos os dias, mesmo na dor, nas lutas, nas dificuldades. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir o alvo que é Cristo. É isso. Esse alvo. O meu Senhor que um dia me dará a coroa da vida eterna. E para sempre eu vou estar com o Senhor nos ares. Para sempre. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Tudo se fez novo. E naquele dia, meu coração se alegrará. Porque o Senhor é fiel em sua palavra. Gemendo, chorando, mas prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos abençoa, que nos alimenta, que nos faz sentir a sua grandeza, o seu poder. Deus é perfeito. Honra, glória, louvor seja dado ao único Deus, o nosso Senhor Jesus, que em breve voltará dos altos céus e virá buscar o teu povo para uma eterna morada, e viveremos para sempre com Ele. Tudo se passou, tudo foi apenas um tempo de emoções, sentimentos, mas estarei lá, entregando as minhas almas para o Senhor e recebendo a minha coroa. Tudo que eu sofri foi pouco do que eu vou receber. Justo é o teu nome, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque as estrelas do céu se clareiam pela glória que resplandece do seu trono. Senhor, os mares, ó Deus, se levantam as ondas pelo sopro do vento que sai do oriente. E lá no norte, no sul, o Senhor governa todas as estações da terra. Tu é o dono, Senhor, de todas as coisas. Tudo foi feito para ti, para a glória e honra do teu santo e glorioso nome. A tua mão furada, Senhor, se reflete em mim a tristeza da minha alma, pois estava nesses furos dos meus pecados, e o Senhor me redimiu através do sangue que saiu desses furos. A minha alma se alegrou no meu Deus, meu Redentor, que salvou a minha alma da prisão da morte, e me do cativo ao cativeiro, me colocou em rocha firme, de pisantes de luz e de paz. Tu és santo, Senhor, e não há Deus maior do que o Senhor.
Eu levanto a minha alma nesta tarde para dizer o quanto o Senhor é poderoso. Nenhum homem é maior do que tu. Quem são os deuses do Egito para ir contra a tua face? Tu governaste tudo, meu Pai, e pelo sopro de suas narinas abriu o mar vermelho, colocando teu servo Moisés à frente do teu povo, do cativo das mãos de Faraó para a cidade santa e a terra de Canaã. Tu és o Deus governante, o poderoso em glória, o justo, Yeshua Hamashia, o Deus Emanuel. Aonde eu tenho falado, os infernos têm estremecido ao ponto de entender que o Senhor está falando. A terra, as ilhas, os treme. Fugi, fugi da espantosa e gloriosa voz estremecente do Senhor. Todas as ilhas exultam de alegria, pois existe o Criador de todas as coisas. Cântares, ó pássaros, agitem, ó mares, pois o Senhor reina e está vestido de majestade. Tu és santo, meu Deus. Tu és glorioso. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Oh, glória. Eu te glorifico por tudo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de toda a eternidade, de geração em geração. Ah, Jesus. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que tu tem feito pela nossa vida. Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, se você soubesse quem é o Senhor, se você soubesse quem é o próprio Deus, se você soubesse o amor que Deus tem por você, vocês estariam alegres, gente, estariam alegres, porque eu tenho certeza que vocês sairiam daqui agora de carro, confiantes de que alguém cuida de vocês. E isso nos traz a paz. Isso nos traz o arrependimento de uma nova época. E isso que a gente pode fazer hoje é trazer para nós mesmos essa calmaria de paz, esse amor. E é isso que vocês têm que ter. Por que vocês endureceram os corações, hein? Não olhe para o mundo. Olhe para Jesus, o autor, consumidor da nossa fé. É Ele que nos dá a paz. Você tem essa paz? Está sentindo essa paz? Essa paz, ela vem de lá do céu. Ela vem transmitida para a terra. E automaticamente, transmitido para a terra, nos traz a redenção de um novo tempo. E isso se chama-se graça. A graça de Deus, o amor do Pai. E é isso que nós precisamos ter. Então, que nesta tarde você possa olhar para você e refletir dentro de vocês. Olha as Bíblias. Lágrimas. Olha quantas gotas de lágrima para fazer essa poça gigante aqui, ó. Olha só. Minhas Bíblias são todas marcadas de lágrimas. As lágrimas vão sair da sua vida quando você parar de pecar. Quando você começar a obedecer à voz de Deus. Quando você começar a obedecer à voz do Espírito Santo. Você vai começar a chorar novamente. Vai começar a ver que você não é nada.
Aprendeu? Aprenderam. Vocês são almas preciosas. Se soubesse o valor que você tem. Ai, não para de chorar, Jesus. O que é isso? Não aguento mais, meus olhos estão doendo. Obrigado por ter trocado meu coração, Pai. Obrigado, Jesus. Eu vou confiar somente no Senhor. Vocês são almas. Mas nem todos vão conseguir chegar lá. Nem todos. Nem todos vão conseguir chegar lá.